Bom, então nós vamos apresentar alguns resultados que nós temos com a Logic 2. Primeiro, falar um pouco do instrumento. A Logic 2 foi uma proposta nova da Easy, modificando a Logic que já existia, principalmente com relação ao diâmetro do tarugo, que é feita a usinagem, que antes era 1 milímetro, era 1,2 milímetros e reduziu para 1 milímetro. Qual que é a proposta dessa redução? Reduzir nos milímetros finais aquele taper progressivo, diminuindo então a área de corte ali na região cervical, sendo um preparo mais conservador e procurando diminuir principalmente a espessura de dentina nessa região, que poderia ocasionar algum enfraquecimento na estrutura dentária e favorecer maior risco de fratura. Esse instrumento ele tem guia de penetração inativa. Seu mandril agora é metálico para trabalhar com aqueles motores híbridos que tem motor e localizador. Ele tem sua secção quadrangular nos tapers .01 e na 1505 e 1503. E tem secção tripla hélice na 2504 e nos demais instrumentos, nos 25, 30, 35 e 40, .03, .05 e na 25.06, a secção em S, que é uma secção que proporciona duas lâminas cortantes bem efetiva, além de uma massa metálica no seu núcleo menor, que vem conferir maior flexibilidade do instrumento. Utilizando de uma liga CM, que é uma liga que na sua estrutura molecular apresenta seus cristais mais na forma monoclínica, que é aquela forma martensítica. Então, vocês veem aí aquele fator da redução do taper progressivo com relação ao diâmetro, justamente para promover uma menor agressão na região cervical. Muito bem. Com relação à identificação do instrumento, nós temos duas marcações do seu mandril, sendo que a marcação mais superior, próximo ali ao encaixe do mandril, determina o seu taper ou conicidade. Ele teria o taper 01 na coloração branca, o taper 03 na coloração marrom e o taper 05 na coloração amarela, e o taper e a coloração preta para o taper 06. E a marcação mais próxima ao intermediário, que é a marcação inferior no mandril, vem determinar o diâmetro, aí seguindo o padrão ISO, vermelho 25, azul 30, verde 35, preto 40. Pois não. Ali, então, nós temos em relação à coloração e o padrão de diâmetro, seguindo o padrão ISO. O que nós temos de testes com a Logic 2 feito pela nossa equipe? Nós temos testes de fadiga cíclica e fadiga torsional, sendo que a fadiga cíclica é realizada numa curvatura de 60 graus com raio de 5 milímetros, na temperatura ambiente e na temperatura simulando a temperatura corpórea, aproximadamente 35 a 37 graus Celsius. Então, nós testamos dos instrumentos 25, o 25 com taper 03 e taper 05. Em que nós temos aqui, primeiro, uma representação gráfica da fadiga cíclica em tempo. Então, se vocês pegarem a 2503, ela demorou 605 segundos nesse nível de curvatura, aí também nesse raio de curvatura para fraturar, ou seja, 10 minutos. Quando cai para a temperatura corpórea, cai essa fadiga. Por que cai? Porque essas ligas CM, elas apresentam uma temperatura de transformação, que é aquela austenística final, aproximadamente de 45 graus Celsius. Então, quando eu chego a 37, nós estamos mais próximo daquela temperatura de transformação. Então, cristais martensíticos são convertidos em cristais austenísticos, aí alterando essa resistência à fadiga cíclica.
E a 2505, por ter uma massa metálica maior, por ter conicidade maior, ela demorou 374 segundos e 240 na temperatura ambiente e 244 na temperatura corpórea. E agora vocês veem dos mesmos instrumentos com relação ao número de ciclos. Estão dando 3.530 ciclos, número de ciclos até a fadiga. No caso da 2505 na temperatura ambiente, 1.778 na temperatura corpórea, 2503, desculpa, e a 2505, 2.183 na temperatura ambiente e 1.427 na temperatura corpórea. Testamos também o instrumento 30, aí no taper 03 e 05, tá bem? Sendo que a 3003, no taper 05 em temperatura ambiente, demorou 478 segundos para ocorrer a fratura, enquanto que na temperatura corpórea esse tempo reduz para 285. Na 3005, aí é 194 na temperatura ambiente e 189 na temperatura corpórea. E aqui os valores em número de ciclos até a fadiga. 2.789 na temperatura ambiente para 3003, caindo para 1.667 número de ciclos na temperatura corpórea. E para 3005, 1.134 na temperatura ambiente e 1.104 na temperatura corpórea. No instrumento 35, nós testamos também a 03 e a 05, dando 331 segundos na temperatura ambiente, 286 na corpórea, 220 segundos na temperatura ambiente, na temperatura corpórea, 213 para 3505. A 3003, mesma razão que os outros instrumentos, por apresentar menor massa metálica, apresenta uma flexibilidade, uma resistência à fadiga cíclica maior. E também aqui em número de ciclos para 35. 1.931 ciclos até a fratura para a 3503 na temperatura ambiente e 1.670 na temperatura corpórea. Na 3505, 1.287 ciclos na temperatura ambiente e 1.245 na temperatura corpórea. Com relação a 40, também testamos a 03 e a 05. Deu 476 segundos na temperatura ambiente para a 4003 e 316 para o mesmo instrumento na temperatura corpórea. Na 4005, 226 segundos na temperatura ambiente e 162 segundos na temperatura corpórea, mesmo seguindo o parâmetro dos outros. E aqui em número de ciclos. Tá? 2.778 ciclos na temperatura ambiente para 4003, caindo para 1.847 na temperatura corpórea para a 4003. E na 4005, 1.322 na temperatura ambiente, caindo para 948 na temperatura corpórea. Além desses ensaios em fadiga cíclica, nesse perfil de curvatura, uma curvatura de 60 graus de raio de 5 milímetros, nós fizemos também na máquina de torção os ensaios torsionais, aí testando o torque máximo de cada instrumento e a deflexão angular, que é a deflexão. Após atingir o torque máximo, a máquina prende com a ponta do instrumento presa, ela começa a contabilizar também quantas rotações no sentido horário em ângulo se conseguiu até ocorrer a fratura. Então, em termos de torque máximo aí, a 2503 deu um torque máximo de 0,45 newton por centímetro e a 2505, 1,13. A 3003, um torque de 0,6, indo para 1,6 na 3005. 1,21 na
3503, indo para 2,28 na 3505. E a 4003, 1,26 newton ponto centímetro, e a 4005, 2,83. E em termos de deflexão angular, vocês podem notar aqui que praticamente todos os instrumentos ele realiza mais que 360 graus de distorção antes de ocorrer a fratura. Então, mostrando que quando a ponta prende e se realiza ainda uma tensão torsional nesse instrumento, ele se distorce mais que 360 graus em rotação para ocorrer essa fratura, dando um nível de deflexão muito bom. E uma vantagem que a Logic tem, aí, digamos, de variabilidade de instrumentos. Então, proporcionando você determinar, em termos de preparo, em diferentes situações. Eu tenho uma curvatura mais acentuada. Então, por exemplo, eu vou parar no 25. A literatura, nós vamos discutir depois. Se você parar no 25, você pode ter uma dificuldade em ter o irrigante chegar na porção apical, como a literatura mostra. Então, ela oferece diâmetros maiores com conicidades menores para você fazer esse acabamento apical em canais com curvatura mais acentuada. E eu gostaria de chamar a atenção, tá? Isso aqui é um piloto de um estudo, tá, que nós estamos realizando junto com a Universidade Federal de Curitiba, com o professor Bruno Cavenaro. É um piloto com instrumento de liga tratada termicamente, mas o que vocês observam, eu gostaria de chamar a atenção para vocês nesse terço apical aqui do canal. Então veja como era a situação anatômica, um canal com dupla curvatura. Então veja, se eu parar a ampliação do instrumento 25, veja que os dois canais estão separados, no terço apical ainda, e eu tenho um istmo ali unindo os dois. Se eu parasse aqui, essa região aqui de complexidade poderia ainda abrigar debris, micro-organismos, e próximo nessa região apical, nós teríamos o quê? Uma maior chance de fracasso no tratamento. Aí, se eu irrigar, primeiro, quando nós paramos o 25 apical, você vai ter dificuldade do volume de irrigação chegar ali. Teríamos nessa situação aqui um espaço para promover um turbilhonamento da solução para agitar, talvez seria reduzido esse espaço e teria uma dificuldade de instrumentos como o próprio Discipline, talvez até ultrassom muito mais difícil ainda, de turbilhonar nessa região, de agitar e promover uma limpeza. Veja se eu ampliar até o 30. Ainda não se envolveu aquela complexidade. E veja, quando se ampliou até o 40, que abordou aquele istmo. Então, mecanicamente, eu englobei. E veja a estrutura da parede, como se manteve o quê? Centralizado. Então, não levou um processo de enfraquecimento, tanto no apical quanto na região cervical. Então, eu trabalhar, por exemplo, até um 25, 0,5 ou 0,4, e finalizar com uma 35, 40, 0,3 nessa situação aqui, vai favorecer um englobamento da anatomia apical, uma abordagem daquela anatomia apical mecânica, favorecendo aí, certo, um domínio dessa anatomia. E aí, um fator de limpeza maior. Então, em cima disso, tá, nós temos aqui uma forma de preparar com a Logic 2. Então, preparar um molar com curvaturas leves a moderadas, preparando inicialmente, claro, uma exploração manual com 10 e 15 aí na porção cervical, passaria 25,05 com uma ampliação cervical inicial antes da odontometria. Por quê? Lembrando que se eu uso o localizador foraminal, esse preparo cervical prévio ao localizador favorece o aumento da precisão no uso do localizador. E aí, depois, a odontometria em uma exploração na região apical, aí indo no réu do dente ou réu de trabalho, em função da condição pulpar. Aqueles que preservam o corpo trabalharia até o réu de trabalho,
viu, aqueles não irem até o réu do dente, Necos sempre no réu do dente, indo com a 10, 15, a 2501, fazendo a patência, e a 2505, aí na mesma extensão que eu trabalhei, as manuais e a 2501. E finalizaria uma situação de curvatura menos acentuada, com uma 35 e 40,05. E claro, aqueles que gostam de ampliar um pouco mais, tem a opção da 45 e 50,01. E eu tenho a mesma opção, parecida, só que aí reduzindo com a taper 0,3 no 35 e 40, para aqueles canais de curvatura acentuada. Porque se vocês recordam, naqueles ensaios de fadiga cíclica, os instrumentos com conicidade 0,3 apresentaram um perfil, certo, de segurança ao estresse cíclico grande. Então, favorecendo trabalhar nessas situações anatômicas, mais curvatura, com maior segurança em termos de resistência à fadiga cíclica. Tá bem? E aí a opção do 40 e 50,01. E aí, fala, é possível. A 50,01, ela e a 45 são diâmetros maiores com conicidades menores. O que interfere mais na resistência à fadiga cíclica, em cima dos estudos que nós temos, é mais a conicidade do que o diâmetro. E aqui é um instrumento com secção quadrangular, de via inativa, né? E aqui para vocês verem que nessa situação anatômica, uma curvatura acentuada, se eu parasse o preparo numa 25,06, essa região vermelha é a área onde o instrumento não tocou a parede. Então veja que eu vou ter uma extensão muito grande ou uma quantidade elevada de parede não tocada. Se eu vou com a 40,01, observem que eu já reduzo essa área de parede não tocada. E se eu vou com uma 50,01, praticamente eu elimino o vermelho, mostrando que eu tenho uma abordagem maior, tá? Uma abordagem maior, tocando praticamente todas as paredes, reduzindo drasticamente aquela quantidade de parede tocada. Lembrando que parede não tocada, certo? É parede não limpa. Gostaria de chamar a atenção nessa região cervical. Então tem gente que vou usar taper 8 para tocar mais na região cervical. Aqui você pode usar tapers muito acentuados, se não abordar. Que aí é uma área de achatamento grande, são áreas polares, e podemos utilizar de outros métodos, certo, para trabalhar nessa região. E aqui é um trabalho junto com o senhor Mário Tanomaro, de Araraquara, que nós testamos a fadiga cíclica da 40, 45, 50,01 em relação a 25,06, não tratada e tratada termicamente, ou seja, níquel titânio convencional e níquel titânio tratado. Veja que os tapers 01, mesmo a 50, ofereceu quase o dobro de resistência à fadiga cíclica em relação a uma 25, mostrando a segurança que é oferecido para se trabalhar, tá? Enquanto aqui demorou 44,07 para ocorrer, na 25,06, 22,07. Então, em termos de preparo, hoje, nós temos na Logic 2, que característica, Rodrigo? Um instrumento que cervicalmente ele vai ser mais conservador, certo? Por causa desse fator de modificação do tarugo e preservação dessa estrutura, na região cervical, uma agressividade menor, e oferece variações de diâmetro para eu trabalhar em diferentes perfis anatômicos, certo? Então, tenho essa abrangência e essa possibilidade. Então, se eu tenho um canal mais curvo, uma curvatura mais acentuada, melhor dizendo, eu posso finalizar lá com as taper 03 ou taper 01, com uma segurança à resistência à fadiga cíclica e com uma abordagem anatômica maior, certo? Então, aí vem favorecer esse toque maior, tá bom? E agora,
eu vou estar aberto aí para nós conversarmos, respondermos as perguntas e discutirmos. Ótimo, professor Marco, obrigado. Gostaria de agora começar alguns pontos que eu já tinha feito alguns levantamentos para que nós possamos discutir e algumas perguntas que vieram também. Eu vou, à medida do possível, vou fazendo as perguntas para que a gente possa entender, tá? Professor Marco, pelo que a gente percebeu, a equipe mapeou todos os instrumentos da Easy, tanto a Logic, a primeira Logic, com alguns artigos já publicados, e agora com a Logic 2 também. Eu gostaria de que o senhor, como um grande conhecedor do assunto, explicasse ao clínico qual a importância de que ele conheça o que é a fadiga cíclica, o que é a fadiga torsional e a deflexão angular. Por gentileza, faça essas considerações ao clínico, o que é a importância da fadiga cíclica, da torsional e da deflexão angular. Bom, Rodrigo, com relação à fadiga cíclica, tá? Qual que é a aplicabilidade clínica? Então, nós temos um tempo ali, e principalmente, claro, que nós temos que considerar aqueles valores em termos de temperatura corpórea. Tá? Então, se olhar ali, nós trabalhamos em fadiga cíclica estática, que é o instrumento parado no mesmo ponto. Se você pegar, variou ali de 3 a 5 minutos, né? Ou até um pouco maior. Então, isso mostra o quê? Claro que você não vai ficar 3, 5 minutos parado no mesmo tempo. Se agregar uma dinâmica, esse tempo aumenta um pouco maior, porque a fadiga cíclica dinâmica, você altera o ponto, tá, de fadiga ali, do que sempre a dinâmica oferece um tempo um pouco maior. Então, eu conhecer vai nos dar a noção da durabilidade e da segurança do instrumento. Quanto tempo ele girando ali, numa curvatura de 60 graus, que é uma curvatura acentuada, ele ocorria o rompimento pela trinca contínua e levando a fadiga. Tá bom? Torsionalmente, então, professor Marco, para fechar a linha de raciocínio, sim, a fadiga cíclica seria importante para canais curvos, é isso, basicamente? Sim. É onde ele sofre tensão e expansão na área de curva. Então é importante vai gerando as trincas e tal. E quanto tempo essa trinca se acaba levando ao rompimento do instrumento? Isso se dá pelo que fato, professor Marco? Qual a característica da lima que é importante para que o público saiba? Aquilo que nós mostramos em canais com curvaturas mais acentuadas, tá? Eu trabalhar com instrumentos com diâmetro menor, primeiro liga CM. A liga CM, a literatura mostra que tem uma resistência à fadiga cíclica maior em relação a M-wire, em relação a níquel titânio convencional, em relação à fase R, instrumentos nessas três, com estrutura molecular nessas três fases. Nesses três tipos de liga. E o fator, se eu tenho que trabalhar numa curvatura mais acentuada e quero aumentar o diâmetro apical para tocar mais a parede, como nós mostramos em 2 pilotos nossos em andamento, é eu trabalhar com instrumentos que tenham menos massa metálica. Quem interfere mais na massa metálica? Conicidade. Certo? Então, vocês viram aquele último gráfico que eu trabalhar 0,01, eu vou ter uma resistência à fadiga, um tempo maior do que eu trabalhar com tapers maiores. Então, se trabalhar numa curvatura mais acentuada, os resultados mostraram o quê? Ciclicamente, quem são mais resistentes? Os pontos 0,3 em relação ao ponto 0,5. Legal. Professor Marco, e com relação a um canal atrésico, vamos supor que sim, a exploração do canal mostre ao clínico durante a exploração e o mapeamento desse conduto, ele sinta que está muito atrésico, com uma 8 e uma 10 ele tem muita dificuldade. Qual seria aí a recomendação nesses casos e qual a importância da fadiga torsional para essa característica anatômica? Então, o fator torsional, Rodrigo, nessa característica anatômica você vai ter uma exigência torsional maior. Bem, primeiro fator, trabalhar com as ligas tratadas, tá? Esse avanço tem que ser mais cauteloso. Conhecer esse limite torque máximo,
e você trabalhar num perfil de torque não muito maior do que esse que o instrumento está trabalhando. Utilizar motores que têm auto-reverso, que a maioria tem. Entendeu? E uma possibilidade, às vezes você está descendo nesses pontos, aí é uma linha de pensamento nossa, do grupo também, você pode trabalhar com um movimento de rotação alternada assimétrica, que torsionalmente vai gerar menos tensão do que a rotação contínua. Tá bem? Ótimo. E, cara, aí a lógica dá, se eu tenho motores abertos, como por exemplo o iRoot, o iRoot Pro, outros motores que tem no mercado, que permite você colocar a angulação no sentido horário e anti-horário para fazer a rotação alternada assimétrica, certo? Então eu posso colocar uma variação de ângulo maior nessa rotação para o sentido horário, nessa rotação alternada assimétrica, vai permitir eu trabalhar com a Logic nesse sentido. Claro que aí a obtenção da patência usando essa rotação alternada assimétrica, ela vai demorar um pouco mais de tempo em relação à rotação contínua, certo? Mas é uma alternativa. Professor Marco... deflexão, isso, deflexão, que se aponta a aprender, quanto menor a conicidade, menor o diâmetro, mais flexível, mais essa deflexão, mais ele vai tender a se distorcer antes da fratura, Rodrigo. Legal. Professor Marco, observando esses resultados de deflexão angular, nós podemos perceber que o instrumento ele suporta muitos, entre aspas, desaforos, né? Ainda usando um motor que tem idade de controle de velocidade de torque e de auto-reverso, nós damos principalmente ao aluno que não tem tanta experiência, ou do clínico que não tem tanta experiência, uma maior segurança, né? Então, isso é muito importante que o clínico saiba, da segurança e associado ao motor que tem o auto-reverso, você vai ter muita segurança durante o preparo. Já vou fazer uma outra pergunta, professor Marco, que já vem nesse sentido. Baseado nesses resultados, é possível usar o instrumento mais do que uma vez? Quantos dentes ou quantos molares? É possível mensurar? Qual seria a indicação da equipe para o uso desses instrumentos? Rodrigo, eu sempre gosto de ter a seguinte recomendação. Tá? Se você vê na literatura, tá? Tem trabalhos com instrumentos de liga tratado termicamente que mostrou 11 vezes de esterilização, tá? 11 vezes de uso. Eu acho plausível, em cima da maioria dos trabalhos, 3 vezes de uso, 3 esterilizações, tá bom? Agora, claro que às vezes com 3 esterilizações você não tem deformação, eu posso usar o instrumento mais umas 2 vezes? Posso. Em situações anatômicas menos complexas, canais mais retos e não atrésicos. E isso é uma recomendação que nós fazemos. Marquem o uso do instrumento. Então, vou usar lá. Peguei e esterilizei a primeira vez. Coloca no seu invólucro ali de esterilização 1x, que é a primeira vez de uso. Certo? Vou colocar novamente para esterilizar. 2x, segunda vez. Terceira vez. Faça esse controle. Chega um canal com uma curvatura mais acentuada, tá bem? Mais acentuada, eu não vou usar aquele que fica com 3 vezes, 4 vezes. Pega um novo, um instrumento novo, menos fadigado, porque o desafio anatômico vai ser maior. Então, consequentemente, certo? Um instrumento novo, eu vou ter uma resistência maior, cíclica, principalmente, e vai suportar mais aquele desafio anatômico. Show, muito bom, professor. Seguindo essa linha de raciocínio, eu gostaria de perguntar qual a principal vantagem da Logic 2 com relação aos outros instrumentos disponíveis no mercado ou a própria Logic 1, com relação a desgaste, né? Hoje nós sabemos que há uma tendência de uma endodontia mais conservadora, quanto menos dentina se desgasta, melhor a resistência e talvez a maior permanência desse dente na cavidade bucal a longo prazo. Eu gostaria de saber qual a grande vantagem
da Logic 2 com relação a esse quesito, né? O que o senhor poderia explicar para nós? Então, vamos lá, Rodrigo. Primeiro, a forma de usinagem, o momento da usinagem diferente. Isso agregou a Logic 2, já agregou uma capacidade de corte maior. Secção transversal, um fator importante. A secção IS é uma secção que agrega corte e flexibilidade, pela forma do núcleo metálico e pela massa metálica menor. Liga CM, tratamento térmico que hoje a ISE proporciona e domina, um tratamento térmico em cima desses resultados de fadiga cíclica, mostrando ser um tratamento térmico que agrega uma flexibilidade grande. Então, agrega flexibilidade e capacidade de corte. E o grande fator, Rodrigo, eu acho que essa variabilidade entre diâmetro e conicidade que permite você ter instrumentos ou montar, entre aspas, a tua abordagem em diferentes grupos dentários com diferentes desafios anatômicos. Então, esse é outro fator, eu acho que de excelência que a Logic 1 já oferecia, que se manteve na Logic 2, tá bem? Essa variabilidade que ele oferece. E segundo, essa forma de taper agora da Logic 2 com essa variação do tarugo, vai mostrar, ou já apresenta, e a gente já está com um trabalho em andamento também para analisar isso, tem 4º canal, uma segurança maior em termos de corte na região cervical. Então, você já agrega, a liga sempre trabalha centralizada. E eu tiver um nível de agressão menor pela essa variação do taper, redução desse taper progressivo nos milímetros finais próximo ao intermediário, vai promover um desgaste mais controlado e uma menor risco de enfraquecimento ou algum acidente, até mesmo um rasgo, uma perfuração tipo rasgo nessa região cervical. Eu acho que são fatores muito importantes. Tá? Fantástico. Nós preservamos principalmente nos molares, né? Aquela porção chamada de zona de risco, zona de perigo, que é uma área muito, muito complexa, que há necessidade de uma preservação muito grande. Pensando nesse item, professor Marco, preservando o terço cervical e médio, mas e apicalmente, terço apical do canal em nível de limite CDC, qual a sua linha de raciocínio? Finalizar com 25 ou é possível finalizar com diâmetros maiores? O que o senhor tem observado nas pesquisas? Tá. Então, o que nós mostramos, Rodrigo? Assim, essas duas técnicas nós apresentamos, você viu que nós trabalhamos na finalização 35-40 ou ainda até 45-01 ou 50-01. Tá? Primeiro, essa ampliação apical agregado à realização de uma patência, você vai conseguir uma chegada do volume de irrigação apical maior e uma certeza maior. Você tem um trabalho na literatura com a solução simulando hipoclorito, mas radiopaca, trabalho do Sr. Jorge Vera, 2010, que ele ampliou o canal parando primeiro cervical, só o preparo cervical, despejando irrigante, e via quanto daquele irrigante chegava na porção apical. Depois, ampliando até um instrumento 30 e ampliando até um 40, com ou sem a execução da patência apical. O que ele observou? Que se conseguiu chegar a um maior volume do irrigante no terço apical, uma maior porcentagem de dentes, quase 80% dos dentes, o líquido chegou no terço apical, quando se ampliou até o 40 e fez a patência. Então, essa ampliação apical maior vai favorecer uma chegada do irrigante. Segundo, toca mais parede. Se eu parar no 25, eu não vou estar tocando muito. Muitas vezes eu não vou estar alterando o volume daquela região apical. Por quê? Se eu estou trabalhando num paciente jovem, esse volume apical do canal é maior, muito maior que o volume correspondente a uma lima 25, 0,6 até 0,8. Certo? Fantástico. Então, nós temos a possibilidade com a Logic 2 de
preservar cervical e médio, amplicar apicalmente para favorecer uma irrigação, os protocolos finais, né? E com diferentes perfis anatômicos. Exato. Porque o pessoal fala, pô, eu vou chegar a um 40, tá? É muito curvo. Usa 40-01, 45-01, 35-01. Perfeito. Que vai tocar. Perfeito. Aquele trabalho, vocês viram que a 25-00 foi a 40, já aumentou o toque naquela curvatura, e 45-50 aumentou o toque. E nós publicamos o ano passado, né, professor? Nossa equipe publicou o artigo da tese do Erickson Janolho de Camargo, sim, em MV2, e agora o senhor deve estar estudando com a Larissa com relação a esse sentido também. E nós percebemos que os Taper 03 vieram para ficar principalmente no MV2, né, na segurança de desgastar menos parede, e nós temos percebido em pesquisas preliminares uma possibilidade muito grande de tocar mais paredes. E já pegando esse gancho, em retratamento o senhor indicaria também, do mesmo jeito que toca mais o canal, ele removeria mais material obturador do conduto? Com certeza, que aí tem o trabalho da Clarissa, né, que está publicado no Journal of Endodontics, que nós mostramos, independente de você trabalhar com outros sistemas, você chegou lá num 40 em incisivos laterais, você passar 50-01 no final, limpou muito mais a gutapercha no terço apical. Isso nós fizemos incisivo lateral superior. E tem um trabalho agora em molar, junto com o senhor Mário Tanomaro. Tá? Esse trabalho está submetido para publicação, que é parte da tese, acho que do Jader, da dissertação, que mostrou que em molares, eu trabalhar com 50-01 em retratamento, se limpou mais o terço apical, sem promover qualquer agressão maior na região de furca. Tá? Falando em retratamento, pode ser um tópico depois a se discutir também, certo? A própria Logic tem a Logic RT, certo? Que nós já temos resultados também muito interessantes, a tese do Jussara, com a desobturação com a Logic RT. Fantástico, professor, maravilha, ótimo. Uma outra possibilidade já de duas perguntas a possibilidade, o senhor já comentou, mas a possibilidade de usar a cinemática reciprocante? E segundo ponto, na cinemática de rotação contínua, qual seria a relação de velocidade e torque com a eficiência de corte e segurança do instrumento? Eu gostaria que o senhor fizesse uma relação entre corte e eficiência de corte e segurança, né? Quando usar um torque maior ou torque menor, e já no sentido de packing motion ou de brushing motion. Por favor, comente sobre esse ponto. Então, Rodrigo, a própria filosofia do instrumento, tá? Quando foi desenvolvido pela ISE, o Henrique trabalhou, ele preconiza nos instrumentos do Taper 05, 904 newtons, no 03, 902 newtons, na 15, 03, 350 e 1.5 newton, na 03, 902 newtons, e naquela 01, 350, 1505, 2501 e as demais 01, 350 e 2 newtons, podendo ser usado também em 900. Essa relação, nós também publicamos um trabalho agora, né, usando 550 e 2 newtons, você reduzir a velocidade e o torque, e você, claro, torque torsionalmente, você tem uma segurança maior e fadiga cíclica, um pouco maior os resultados de resistência em número em tempo à fadiga cíclica em relação a 900. Se você trabalhar em 900, eu trabalharia nesses canais com curvatura moderada a leve, correto? Até uma curvatura de 30 graus. Se eu tenho um desafio anatômico com uma curvatura maior, eu reduziria essa velocidade de trabalho para chegar. Se trabalhar em 900 RPM, só pack motion, só introdução e remoção. Quando se trabalha a 550, brushing motion, mas um brushing controlado, não forçar tanto lateralmente contra a parede, porque aí senão você flexiona mais o instrumento e aumenta essa fadiga. Então, eu acho que depende muito desse perfil e do domínio do profissional. Certo? Eu acho que quem está começando, você trabalhar num torque de 2,
em velocidades menores, até você dominar essa pressão, tudo, e como fazer esse pack motion em velocidades maiores, eu trabalharia nessa rotação em velocidade e torque um pouco menor. Fantástico, professor. É exatamente isso que eu ia comentar também. Depende muito do momento da carreira do profissional, né? Se tem experiência clínica maior, luxo de usar 900 RPM e com 4 newtons de torque, porque ele já controla mais a mão. E depende de quantas vezes de uso também o clínico vai usar. Né? Quanto Sim. mais você mais alto o torque e velocidade, mais fadiga o instrumento vai receber. E Sim. A questão do pack in motion, exatamente, acredito que seja o ponto-chave da Logic 2, fazer só movimento de entrada e saída na grande maioria das vezes, justamente para preservar aquela região cervical e média. Né? Se fizer brush in motion, vai acabar, como o senhor muito bem explicou, se fizer muito movimento de brush in motion, vai acabar perdendo o sentido da Logic 2, que é preservar essa área. Né? Então, fantástico. Acredito que é por aí mesmo o que nós temos pensado com relação ao instrumento. Né? Professor, mesmo fazendo isso, talvez não seja o ponto-chave da nossa live, mas eu gostaria e nós não podemos deixar passar batido esse item. Mesmo preservando o cervical e médio, mesmo dilatando mais apicalmente, o que o senhor pensa com relação ao uso de medicação intracanal nos casos de necropepectomia? Há necessidade de complementação com algum tipo de protocolo? Qual a linha de raciocínio da equipe? Bom, aí nossa linha de pensamento, né? Nós trabalhamos com hipoclorito como irrigante. Eu acho que muito se discutiu nas lives da SBN, que nós estamos fazendo pela sociedade, certo? Em termos, fator que nós temos que conhecer o que nós utilizamos, Rodrigo. O hipoclorito, né? O pH, quando se joga, se baixa o pH, renovação é importante, volume importante. Por isso que dentro do protocolo, a cada momento que eu entro no canal e a cada troca de instrumento, pelo menos 2,5 ml de renovação, irrigação e aspiração. Os protocolos de agitação final, associando, agregando, e nós vamos ter um tópico mais à frente só sobre Ziclin, mostrando os resultados que nós temos também, para se discutir esse fator. E a medicação intracanal, nós trabalhamos ainda, somos partidários da medicação, certo? Porque eu tenho pensamento, principalmente quem está começando, dominando, e os resultados mostram, tá, que o uso da medicação é um passo a mais para você reduzir essa carga microbiana. E reduzindo mais a carga microbiana, eu vou estar aumentando a taxa de sucesso do tratamento. Então, em necropepectomia, nós somos partidários ainda da medicação intracanal. Legal, professor. Muitos perguntaram também com relação a quando se amplia com as conicidades 0,3 e com a conicidade 0,1, qual o cone a ser utilizado? Isso, qual o cone a ser Eu acho assim, se você chegou, por exemplo, utilizado nesses casos? Você chegou por exemplo, num diâmetro 25,6 lá embaixo, ou 25,5, e você passou 40 e 45,01, você pode usar o próprio cone 25,05 e você calibrar ele num ponto 40 ou 45, Rodrigo. Pode ser um cone fine medium e calibrar mais ou menos. Sem dúvida. Sem dúvida. Outra pergunta, professor. As conicidades menores, 0,3 e 0,1, seria possível... Não, é possível reciprocar. Só que eu acho que talvez, principalmente na 2501, talvez você trabalhando ela, rotacionando, você vai ter um fator maior de efetividade do instrumento. Agora, se já for com um taper maior, 15,05, 15,03, aí poderia trabalhar reciprocando. Mas ainda precisamos de resultados nesse sentido, entendeu? Que nem a própria angulação, fazer 150-30, 90-30, isso são ideias de trabalhos que nós já estamos delineando. Fantástico, professor. Esse é um fator, Rodrigo, também. Por exemplo, você colocar 90-30,
você trabalhar numa velocidade maior, certo? Teu tempo não seria, e como é que seria você ganhar essa patência com esse instrumento 03 ou 05? Então, isso são perguntas a serem respondidas ainda. Legal. Pensando nessa possibilidade, e com uma das grandes vantagens do sistema, essa preservação e a possibilidade de trabalhar em diferentes perfis anatômicos, eu gostaria que o senhor retomasse qual seria o protocolo de finalização de preparo em mesiais de molar inferior e vestibulares do molar inferior com relação a canais retos ou curvaturas moderadas. E depois fechasse qual seria o protocolo ideal para canais curvos, com curvatura média ou acentuada. Tá. Então, canais com curvatura ali, vamos falar em graus, Rodrigo. Tá? Certo. Você tem um nível de curvatura entre até 30 graus. Eu fecharia esse preparo com uma 3505, 4005. Talvez ali passaria uma 4501 para finalizar. Tá bom? Se você tem acima de 30 graus, 30 a 45 graus, eu trabalharia aí já num perfil 35, 40, 03 e jogaria também uma 4501. Finalização. Preparando todos ali inicialmente com uma 2505. Ele prepara até chegar ou no réu do dente, tá? No réu de trabalho ali. E eu trabalharia num canal muito curvo, vamos pensar num canal angulado. Aí que seria uma curvatura acima de 60 graus, digamos assim. Eu trabalharia com a 2505 ou 2504, tá? Que tem essa opção, e finalizaria com a 01. Passaria uma 35, 40 e uma 4501 para esse perfil acima de 60 graus. Fantástico, professor. Acredito que essa versatilidade do sistema Logix 2 faz com que ele possa ser utilizado em diferentes casos, e o endodontista ou o clínico que realiza a endodontia, ele tem que ter essas ferramentas em mãos, e nós temos que lembrar, né, professor Marco, que quem determina o padrão de dilatação, quem escolhe a lima, é justamente o perfil anatômico de cada dente. Não é o clínico que tem que se adaptar a protocolo A, protocolo B ou protocolo C, né? E sim o perfil anatômico de cada dente. A partir daquele perfil anatômico, o clínico vai escolher ou vai adaptar a sua sequência de acordo com o perfil anatômico de cada dente. Sim. Né? Porque aí, Rodrigo, por exemplo, você pode ter nesse nível de curvatura mesmo. Você tem uma curvatura muito acentuada e de um paciente mais idoso, mais atresiado. Então, você precisa ir até a 40, 45, não. Às vezes você chegando na 3501 ou às vezes 3503, naquela curvatura até 60 graus, por ser já um canal mais atrésico apicalmente pela própria idade do paciente, certo? Nós já conseguimos englobar aquele fator anatômico. Então, esse é um fator. Eu não vou ficar, isso, tudo para todos os dentes. Então, a anatomia é altamente variável. E nós temos que fazer esse estudo anatômico, certo? Com o uso da tomografia agora. Eu acho que a tomografia é um fator que vai nos favorecer você medir aquele diâmetro a 1 milímetro e realmente ver o quanto eu precisaria de diâmetro para abordar aquela anatomia. Eu acho que nós estamos por um caminho desse. Tá? Um caminho que nós vamos ter um planejamento, que a radiografia antes, quando enxergava a curvatura, dava para você ver a curvatura. Talvez com a tomografia nós vamos ter, com a tomografia nós temos esse fator de medir esse diâmetro, né? Nós vamos conseguir individualizar basicamente cada caso, né, professor Marco? Então, exatamente. A partir de uma tomografia prévia, nós vamos conseguir estudar essa anatomia e adaptar o instrumento de acordo com a anatomia de cada dente. E é justamente isso, essa versatilidade do sistema que faz com que ele seja muito utilizado. Professor, mais dois questionamentos para que a gente possa discutir. O cinemática reciprocante,
né, saindo um pouquinho de... não que não é o perfil da Logic 2, mas quando seria uma boa ideia fazer cinemática reciprocante? E segundo ponto, o que o senhor pensa sobre hibridização de cinemáticas? Eu posso utilizar no mesmo caso reciprocante e finalizar com rotatório? Há essa possibilidade? Bom, Rodrigo, nós temos uma linha de pensamento seguinte: em canais muito atrésicos, tá? Eu acho que assim, depois que você ganhou o canal até o 25 lá embaixo, 0,5, 0,6, que eu acho que o ponto de maior atresia de um canal, eu não tenho certeza, às vezes não está na região apical, está na região média para apical, que é aquela zona V. Então, às vezes, você chegar a um 25,05 lá embaixo, você já tira essa zona V que favorece. Tanto é que quem trabalha depois, você desceu a 25,05, a 35,03 desce fácil. Então, se você está com um canal muito atresiado, talvez eu ganharia esse canal chegando com a patência e até o 25,05 numa cinemática reciprocando. E aí a finalização com 35,03, por exemplo, dependendo da curvatura, ou 35,05, 30 e 35,05, eu finalizaria aí na cinemática rotatória. Aí seria o preparo hibridizado. Você tem um paciente mais jovem, eu acho que você tem um canal já por si só um pouco mais amplo, já daria para você descer com essa 25, essa 35 na cinemática rotatória, que a cinemática rotatória ela tende a ter um pouco mais de capacidade de corte, embora há muita discussão nesse sentido. Em termos de extrusão, também tem trabalhos que mostram que reciprocar extrui um pouco mais. Você fazer a rotação contínua, você tende a extruir um pouco menos. Então, fechando uma linha de raciocínio, se o clínico tiver um motor que que nós chamamos de motor aberto, aquele motor que é possível regular essa cinemática, ele pode usar o próprio Logic em momentos importantes, sim, a Logic 2 e cinemática reciprocante. E depois, para finalizar, na rotatória. Sim, porque assim, eu gosto, o pessoal fala, esse instrumento não é um instrumento, é um movimento. Instrumentos, você tem instrumentos que cortam para o sentido horário e cortam para o sentido anti-horário. Se você tem um motor aberto, com ambos os instrumentos, você pode trabalhar reciprocando ou rotação contínua. É um movimento. Certo? Instrumentos eu tenho que corta por horário e corta por anti-horário. Certo? Sensacional. E se o clínico ele ainda tiver motores fechados, ele tem à disposição na própria Easy o ProDesign R, que é um instrumento reciprocante. Ele pode fazer utilizar na função Wave One, recíproca. Qual programação que ele utilizaria? Pode usar na função Wave One. E nós temos resultados, trabalho do Murilo Alcalde, da parte da sua tese de doutorado, que mostrou resistência à fadiga cíclica superior a demais instrumentos que cortam no sentido anti-horário existente no mercado. Fantástico. Essa linha de raciocínio que eu acredito que o clínico tem que saber. Nós não podemos embutir um sistema na cabeça do clínico, mas sim fazê-lo pensar em qual momento ele deve reciprocar, em qual momento ele deve fazer cinemática rotatória, para que tudo isso gere mais segurança, tanto para o profissional, mas principalmente, professor Marco, para o paciente. Para que o paciente não tenha o fracasso do tratamento, porque se sabe que uma fratura de instrumento pode gerar demora no tratamento, pode gerar um desgaste um pouco maior, então seria interessante preservar e fazer com que isso não aconteça. Então, é maravilhoso essa linha de raciocínio. E eu queria fechar, nós estamos aí caminhando para os 5 minutos finais, professor Marco, comentar sobre o momento que nós estamos vivendo, não podemos deixar de falar sobre isso, em que a cada momento nós devemos preservar indústrias nacionais, né, professor Marco? Nós temos no mercado brasileiro instrumentos fantásticos. Acredito que nós contemple todos os perfis anatômicos, todas as possibilidades, e nós temos que, principalmente nesse momento, valorizar a indústria nacional, que gera emprego, que gera renda. O que o senhor pensa sobre isso? Pode ir fechando já. Com certeza. Né?
temos que ter essa valorização e os resultados que nós temos com os instrumentos nacionais são resultados que não perdem em nada para instrumentos internacionais, certo? Nós temos agregado custo, nós temos agregado segurança, certo? E nós temos agregado efetividade, certo? E eu acho que é um momento realmente, não só por causa dessa crise que nós estamos vivendo, mas eu acho que nós temos que valorizar o que é nacional, certo? O que é nacional e que tem respaldo científico. Porque hoje, esses instrumentos da ISE são instrumentos que têm respaldo na literatura internacional. Entendeu? Então, essa é a minha opinião. Fantástico. Nós vamos, com certeza, o brasileiro, o clínico brasileiro, mais do que nunca, ele está com essa possibilidade na mão de poder ajudar a indústria nacional em geração de empregos e tudo mais. Então, acredito que seja o momento do clínico prestigiar isso, porque Sim. Não é que o custo é mais reduzido, ele é tão bom quanto e com custo mais reduzido. Isso faz com que nós possamos utilizar, né? Essa é a grande vantagem. Eu gostaria de avisar todo o público que prestigiou, agradecer todo mundo e dizer que nós vamos ter mais lives, né, professor Marco? Mais outras oportunidades de discutir sobre as limas target manuais da ISE. Nós já temos resultados muito bons. Nós vamos trabalhar com isso também em outras lives. Com relação à ISE Clean também, se o senhor puder, nesses últimos 2 minutos, já fazer um spoiler com relação a isso, já uma chamada para o pessoal, por favor. Nós temos a semana que vem mais 2 lives agendadas, uma na segunda, né, para falar de instrumentos manuais para exploração inicial, no caso a Lima Target, os resultados que nós temos, e também com relação à irrigação. Tá? Não podemos trabalhar a solução, mas principalmente em métodos de agitação, certo? Com resultados que nós temos também na literatura, aí dentro do que a ISE tem de instrumentos com essa finalidade, do ISE Clean, confrontando com outros instrumentos que nós temos no mercado, tá bem? E com certeza iremos programar outra. Acho que um fator importante hoje também, se discutir também mais à frente, a parte de retratamento endodôntico. Maravilha, professor. Então, eu já gostaria de parabenizar pela SB Endo, pelo belíssimo trabalho que vem fazendo, que fez nesse primeiro mandato, que vem fazendo agora nesse segundo mandato, por ter a iniciativa de utilizar esta ferramenta que é o Instagram, para que nós possamos trazer informação de qualidade para o clínico, né? É uma ferramenta maravilhosa que em dias de quarentena nós podemos utilizar para levar informações de qualidade ao clínico.